E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, vou tossir hoje, hein? Que eu tô com uma tosse, voltou meio esse tempinho. Amigo São Paulino, amiga São Paulina, amigos e amigas torcedores de outros clubes que sempre colam por aqui, bem-vindos, mais um vídeo. Hoje, na verdade, gente, como teve. A gente teve jogo ontem e tal, muita repercussão ainda. Quer dizer, nem muita repercussão assim do jogo do Corinthians. Eu vi os comentários de vocês, muita gente falando, ô Barulho, que jogo xoxo, hein? Empate ruim para os dois times. É, concordo. Então, eu queria fazer hoje um pedido para os jogadores, dirigentes e o treinador do São Paulo, depois do que aconteceu aí da entrevista coletiva do Rogério Ceni, do que o Rafinha falou em relação ao Igor Gomes. Eu queria fazer um pedido para eles, como torcedor do São Paulo. Mais tarde, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Eu quero saber muito a sua opinião, se você concorda comigo, se você não concorda. A gente vai falar. Então, é um vídeo meio um pouco diferente hoje, que eu só queria fazer esse pedido e a gente, no vídeo de amanhã, a gente comenta as notícias. O Gabriel Neves parece que vai renovar, uma boa notícia. Divulga o nome do ganhador da camisa número 3, dos 460 mil. E aí já projetando outra camisa número 3 para quando chegar a 470 mil. Amanhã a gente fala sobre tudo isso com calma, no vídeo da manhã ou da noite. Antes, só dar um recadinho do OneFootball, melhor aplicativo de futebol para celular. Você confere, clica no primeiro link da descrição, baixa e você confere os melhores momentos do Campeonato Brasileiro, os principais jogos, totalmente de graça. Então você baixa de graça, confere de graça, pré-jogo de graça, as informações do seu time de graça, fica sabendo das notícias do São Paulo de graça, tudo de graça no melhor aplicativo de futebol para celular, tá bom? Não perca tempo, baixe. Tá no primeiro link da descrição, você já chega comentando. Neste momento, são exatamente 18 horas e 58 minutos. São Paulo e Internacional jogam no Morumbi pela semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. São Paulo está perdendo de 1-0. O primeiro jogo foi 1-1 lá no Rio Grande do Sul. Então, o São Paulo precisa empatar e precisa virar esse jogo para passar para a final. No vídeo de amanhã, a gente está 22 minutos do segundo tempo. No vídeo do meio-dia, eu falo o resultado para você. Estou de olho aqui, torcendo para as meninas, chovendo lá no Morumbi. E São Paulo no ataque? Não, escanteio. Eu passo para vocês as informações amanhã, tá bom? No vídeo do meio-dia. Olha só, na entrevista coletiva do Rogério Ceni, o Rogério Ceni deu entrevista coletiva depois, falou do jogo e tal, mas eu acho que o mais importante da gente falar, eu só queria, muitos de vocês discutiram nos comentários sobre o time reserva, né? Muitos falaram, não, tinha que estar com o time reserva mesmo, tem uma decisão importante na quarta-feira, e eu falei na live antes do jogo e acabei nem falando no vídeo. Na verdade, eu acho que o Rogério Ceni não é que ele poupou jogadores para a partida de quarta, ele poupou jogadores pela partida de quinta contra o Atlético Goianiense. Ele deu uma entrevista antes do jogo falando que o São Paulo, os jogadores correram bastante na quinta-feira, a gente é testemunha disso. Inclusive o Léo deu uma entrevista dizendo que saiu se arrastando de campo. Os jogadores chegaram às 2 horas da manhã, saíram do Morumbi por volta de 2 horas da manhã, e não tinham condições de treinar na sexta-feira, porque o Rogério Ceni falou que a chance de uma lesão era maior do que ter qualquer aproveitamento no treinamento. O time que jogou contra o Corinthians fez só um treino no sábado, então eu acho que, na verdade, não é que ele poupou para o jogo de quarta-feira, ele poupou pelo jogo de quinta, para poder entrar fisicamente de igual para igual com o Corinthians. E vocês concordaram comigo que o resultado em termos de tabela foi ruim, mas pelo que aconteceu, principalmente no segundo tempo, que o Corinthians pressionou mais, criou mais chances. O São Paulo foi melhor no primeiro tempo e o Corinthians foi melhor no segundo, mas acho que o Corinthians foi bem melhor no segundo do que o São Paulo foi no primeiro. E o São Paulo até saiu no lucro, até mantendo o tabu no Morumbi, que o Corinthians não ganha lá. E o Rogério Ceni, na entrevista coletiva, falou sobre a saída dele, né? Não falou sobre a saída dele, ele falou que ele abre mão da multa rescisória caso no dia 2 de outubro, depois da decisão da Sul-Americana, a diretoria do São Paulo queira demiti-lo caso o São Paulo não conquiste título. Isso está totalmente fora de cogitação, já tanto que renovaram o contrato dele agora, e isso está fora de cogitação, ganhando ou perdendo, não vai mudar absolutamente nada. O que vai mudar, dependendo do resultado da final da Sul-Americana, é o planejamento para 2023. Porque se o São Paulo passa, é campeão, se classifica para a Libertadores. Então você tem que montar um elenco digno para disputar a Libertadores, ser competitivo na Libertadores. Se você perder a competição, você não disputa a Libertadores, e é lógico que a partir daí os investimentos, o planejamento e as tais metas são muito menores se o São Paulo não disputar a Libertadores. Mas não existe a menor possibilidade do Rogério Ceni sair, descabrir. A gente nunca duvidou, eu pelo menos nunca duvidei do sentimento que o Rogério Ceni tem pelo São Paulo, nunca duvidei. Então que ele tá lá para ajudar, que ele não tá lá pelo salário, graças a Deus, que ele não precisa do salário do São Paulo, né? Não é um desespero para ele, não é como um trabalhador comum que precisa do salário, ele não tá lá pelo salário, eu acredito nisso mesmo, isso
O Rogério Ceni acho que não precisa nem falar, porque a gente sabe da identificação e eu acredito muito no sentimento que o Rogério Ceni tem pelo São Paulo Futebol Clube. Então, vai ficar mesmo o São Paulo ganhando ou perdendo o título da Sul-Americana, dependendo do que acontecer no Campeonato Brasileiro. Eu acho que no Rogério Ceni não sai, fica pro ano que vem, até porque já tem um contrato renovado. E aí, nas entrevistas pós-jogo, o Rafinha, que eu até comentei no vídeo, né? E o Patrick na hora do jogo ali, quando ele entrou no lugar do Igor Gomes, a torcida começou a vaiar o Igor Gomes, ele fez palmas, pediu pra torcida bater palma, e o Rafinha também, e o Rafinha falou na entrevista coletiva dizendo que era pra torcida não vaiar o Igor Gomes, porque é um menino novo, é um menino que tá sempre... que se entrega nos treinamentos, que tá sempre sorrindo, que já ajudou muito, que isso pode atrapalhar a falta de confiança dele e tal. Eu tenho escutado muito, e você também, como torcedor do São Paulo, tenho certeza que você já escutou, que a gente tem que ter paciência. Ah, porque a torcida do São Paulo tem que ter paciência, porque tem que ter paciência, porque não tem paciência, tem que ter paciência com o jogador, tem que ter paciência com o treinador, tem que ter paciência com o presidente, tem que ter paciência porque o clube tá se reestruturando, há 10 anos tá se reestruturando. Tem que ter paciência. A palavra que a gente mais escuta de alguns setores da imprensa, de alguns jornalistas, de algumas pessoas, e lá dentro do clube a expressão é essa: a torcida do São Paulo tem que ter paciência. E a partir disso, eu gostaria pessoalmente de falar em meu nome como torcedor do São Paulo e fazer um pedido para os dirigentes do São Paulo, para o presidente do São Paulo, né, para o treinador do São Paulo, para os jogadores do São Paulo, os mais veteranos, da base, Cutia, do departamento de futebol como um todo. Eu queria fazer um pedido para vocês. Vocês poderiam ter um pouco mais de paciência com a gente, torcedor do São Paulo? Sabe por quê? Eu vou falar pra você. Eu vou explicar pra vocês aí de dentro do clube por que eu acho que vocês poderiam ter um pouco mais de paciência com a gente, nós torcedores. E eu me incluo, eu sou torcedor do São Paulo. Eu faço parte dos 20 milhões que compra camisa, que vai no estádio, que paga sócio torcedor. E mesmo que não fizesse tudo isso, que acompanha, que assiste os jogos, que independente do grau de intensidade que eu participe do dia a dia do São Paulo, não, eu sou São Paulino como qualquer outro, como o cara que só sabe o resultado um mês depois do jogo. Nós somos São Paulinos iguais. Os patrocínios que o São Paulo tem são por causa desses torcedores. Não só dos que vão no Morumbi ou são sócios torcedores. Por causa dos 20 milhões. O cara lá do Piauí, o cara lá do Rio Grande do Sul, o cara lá da Paraíba. Porque o São Paulo é patrocinado por essas grandes marcas por causa dos 20 milhões de torcedores. Não é porque vocês são bonitos, ou porque vocês conquistam títulos, até porque não é verdade, ou porque vocês são geniais. Não, por causa dos 20 milhões de torcedores. E aí, essa torcida que vocês pedem para ter paciência, essa torcida, a grande maioria dela, assim, muitos dos torcedores do São Paulo já viram o São Paulo ganhar tudo, ser tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores, conquistar os títulos, mas ter uma hegemonia no futebol brasileiro. E essa torcida que está há muito tempo carregando vocês nas costas, inclusive tirando vocês da segunda divisão, como aconteceu literalmente em 2017, praticamente literalmente em 2017, aconteceu no ano passado de novo, em 2013, e provavelmente vai acontecer esse ano de novo. Essa torcida que está carregando vocês nas costas, nos últimos 10 anos, sabe o que ela já viu? Olha como vocês precisam ter paciência com a torcida do São Paulo, que cobra muito, e tem gente que fala que queima jogador, mas isso eu não vou discutir, esse tipo de bobagem eu não discuto. Mas olha porque vocês têm que entender um pouco, tem um pouco de paciência com o torcedor que vai a jogador, ou que cobra, ou que mostra indignação. Essa torcida nos últimos 10 anos já teve presidentes como Carlos Miguel Aidar, acusado de corrupção, teve o Juvenal antes dele, que rasgou o estatuto para se perpetuar no poder no terceiro mandato, a gente teve o Leco sem caneco, Leco sem caneco, e agora tem o Júlio Casares, que está planejando um golpe agora para se perpetuar no poder, um modelo Juvenal Juvencio, é o mesmo grupo, né, que está aí no poder há tantos anos. A gente já teve treinadores como Baresi, como Doriva, como Pintado, como Jardine. A gente já teve treinadores e jogadores que perderam para o Lanús, Campeonato Sul-Americano, perderam para o Colón, Sul-Americano, foram eliminados de Copa do Brasil por Juventude, foram eliminados de outras competições por Ponte Preta, por Bahia. Não estou falando nem da grandeza desses clubes, eu estou falando da tradição desses clubes, patrimônio, folha de pagamento. O São Paulo, a torcida do São Paulo já teve que engolir, tomar de 6 na Arena do Corinthians, na Neoquímica Arena, já teve que aguentar 4 tapas na cara em final de Campeonato Paulista contra o Palmeiras, depois de ter feito um resultado em casa de 3-1. A gente já teve que
aturar humilhação de ser eliminado por Mirassol, humilhação de ser eliminado por Penapolense, humilhação de ser goleado em casa por 5-1 pelo Internacional, a maior goleada sofrida pelo São Paulo. A gente já teve que aturar jogador, eu não vou nem longe, viu gente, eu vou ficar por aqui nesses jogadores que a torcida queimou, porque senão já vai ficar até domingo, até a Páscoa, falando sobre isso. A gente teve que aguentar Michael Suel, a gente teve que aguentar Neilton, a gente teve que aguentar Calazans, a gente teve que aguentar Birubiru, a gente teve que aguentar Valdívia, Poco Pica, e eu não vou falar de Pablo, de Vitor Bueno, de Daniel Alves, só dando uns exemplos do que a gente tem aguentado. A gente é alvo de chacota, é motivo de chacota de todos os rivais, não só de São Paulo, agora é motivo de chacota do Flamengo, é motivo de chacota dos times do Sul, nós somos motivos de chacota. A torcida do São Paulo tá cansada. A torcida do São Paulo tem todo o direito de reclamar, tem todo o direito de pegar no pé, de jogar, pegar no pé entre aspas, de cobrar jogador, de cobrar treinador, de estar insatisfeito de ter chegado nessas fases finais de competições na Bacia das Almas e estar lutando para não cair no Campeonato Brasileiro. A torcida do São Paulo tem razão para cobrar o Igor Gomes, a torcida do São Paulo tem razão para cobrar o Rogério Ceni, a torcida do São Paulo tem razão para cobrar o presidente que quer dar um golpe para se perpetuar no poder. Então, por todo esse histórico, nem vou mais longe, porque senão a gente vai ficar até semana que vem. Eu só queria pedir para vocês, os guerreirinhos de Cotia, os guerreirinhos veteranos, os dirigentes, os conselheiros, o treinador, o presidente, o diretor de futebol, tenham um pouco de paciência com a gente. Tenham um pouco de paciência com os 20 milhões que estão sofrendo há mais de 10 anos. E estamos aqui, apoiando, comprando camisa, indo no estádio, enchendo o Morumbi, dando arrecadação, comprando, investindo dinheiro, pouco dinheiro que tem nas coisas do São Paulo. Nós, 20 milhões de torcedores. E acima de tudo, vocês precisam entender aí dentro do clube que nós estamos do mesmo lado. Eu não acredito que nenhum torcedor do São Paulo queira o mal do São Paulo. Como eu não acredito que o Rogério Ceni não quer o mal do São Paulo, que o Igor Gomes não quer o mal do São Paulo, que o Casares, o Rafinha, o Belmonte, ninguém quer o mal do São Paulo. Só para deixar bem claro, mais uma vez, caso não fique muito claro, nós estamos do mesmo lado. Nós todos queremos ver o São Paulo Futebol Clube bem, voltando aos dias de glória. Desculpe o desabafo, eu volto amanhã com todas as informações, 2 vídeos, para a gente já falar da decisão contra o Flamengo. Fique com Deus, forte abraço. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Um abraço.